Graças e paz, amados. Ainda não. Wilson. Graças e paz, amados. Tá, tem que tirar o som. Wilson. Amém. Graças e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto de doutrina. Para nós sempre é motivo de grande alegria estarmos em comunhão, em adoração, em um só Espírito, em um só corpo, bendizendo e glorificando o nome de Jesus. Cláudio, Fátima, Paulina, Welson, sejam todos bem-vindos. Irmã Sônia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ingrid, seja bem-vinda em nome de Jesus. Daniele, seja bem-vinda, minha diaconisa. Sandra, paz do Senhor a todos. Queridos, nós estaremos dando continuidade a esse estudo sobre ansiedade. E para nós é um desafio muito grande nesse tempo presente colocar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Sabemos que não é fácil, é um sentimento que nos leva a nos sentir incapacitados e ao mesmo tempo ocupar a nossa mente com várias preocupações, que na verdade não vai nos ajudar em nada. No entanto, se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, Ele vai nos dar a paz que necessitamos para vencer a ansiedade. Vamos orar em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer o Teu nome, queremos Te agradecer nesse momento de estarmos como igreja, Senhor, em Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, a Tua palavra diz que a oração é o contentamento do justo, é o contentamento daqueles que, ó Deus, depositaram a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra assim diz que nós devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor diz, Senhor, que, ó Deus, nós não podemos acrescentar nada através da ansiedade. E nós queremos, em nome de Jesus, Te pedir que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito venha, ó Deus, falar conosco através da Tua palavra. De Deus, em nome de Jesus, confiamos no Senhor, confiamos em Tua palavra. Chegamos até aqui, Senhor, com a Tua ajuda. Iremos, Senhor, continuar com a Tua ajuda. O Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Senhor que diz em Sua santa e bendita palavra, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que vai adiante de nós, preparando todo o nosso caminho. Ó Pai amado, sustentando-nos em tuas mãos poderosas. E até muitas vezes, quando não podemos mais caminhar, o Senhor nos coloca em seus braços, ó Pai, para nos levar. Em nome de Jesus, que cada ó Deus, que está nos escutando, e aqueles também, ó Pai, que irão ouvir essa mensagem depois, até mesmo depois desse culto, em nome de Jesus, ó Deus, fala aos seus corações. Espírito Santo da graça e glória, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Santo Deus, guarda as nossas emoções, guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Senhor, ó Pai amado, pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Senhor possa nos fazer controlar a ansiedade, o Senhor possa, Senhor, nos trazer confiança, o Senhor possa fazer-nos lembrar dia após dia da Tua palavra, porque cremos nela em nome de Jesus. Ó Senhor, queremos esperar no Senhor,
porque iremos te louvar dia após dia em nome de Jesus. Assim, meu Senhor, ó Pai amado, aberto está os nossos corações e a nossa memória, Senhor, ó Deus, colocada diante de Ti, para que possa ser armazenada desse bom tesouro chamado a Tua Palavra. Queremos também te pedir, Senhor, que a Tua santa presença, ó Senhor Deus, possa ser uma constante mais uma vez em nossa vida. Renova, Senhor, ó Pai Santo e querido e amado, a unção que o Senhor já colocou em nossas vidas. Renova, Senhor Deus, ó Pai, a fé em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que essa santa e bendita presença traga essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim oramos e cremos, Senhor. Nesse momento também queremos repreender, ó Santo Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, queremos repreender, Senhor, se o espírito de medo esteja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, cremos que o Senhor tem nos dado um espírito de fortaleza, um espírito de poder, de ousadia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim colocamos, ó Pai, esse culto em Tuas mãos e nos unimos em uma só fé, em um só propósito, em uma só oração, em nome de Jesus, crendo que o Senhor já está respondendo todas as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero, antes de passar a palavra a Elisângela, Isaías 41:10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então é a palavra do Senhor que diz que nós não devemos temer, devemos confiar em nome de Jesus, porque o Senhor tem feito grandes coisas e por isso estamos alegres. Em nome de Jesus, eu sempre falo que mesmo diante da ansiedade, devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Se o Senhor te trouxe até aqui, se o Senhor te conduziu, nos conduziu até o dia de hoje, nos livrando e nos protegendo, revelando seu braço forte, se revelando como grande eu sou, o Deus que sara as nossas enfermidades, o Deus que nos sustenta por suas mãos poderosas, o Deus que nos livrou, o Deus que tem nos fortalecido. Se Ele nos trouxe até aqui, é sinal que Ele pode nos levar mais longe. E com certeza Ele vai nos levar mais longe em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra agora a Elisângela para ela ministrar a palavra. Graça e paz, amém? Cremos que está mais perto o dia da gente se encontrar como igreja para nos reunirmos em um só corpo, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Filipenses 4:6, depois 1 Pedro 5:7. Filipenses 4:6. Que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Vou ler novamente. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Agora, 1 Pedro 5:7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou repetir. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria, junto com você, novamente orar, para a gente começar.
né, a falar um pouco sobre aquilo que nós vamos dar continuidade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor que sustém a tua igreja, é o Senhor que sustém o teu povo, é o Senhor, ó Deus, a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso rochedo, o nosso braço forte. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desampara os seus, tu tens sido fiel e jamais deixarás de ser, Senhor, porque a tua essência é a fidelidade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, através da tua palavra, descansar nos teus braços, Senhor, porque os teus braços é o nosso descanso. Oramos, Senhor, e te pedimos a tua bênção sobre essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Esse texto de Filipenses que a gente acabou de ler, diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. E o que é ansiedade? Ansiedade é um estado psíquico de tensão emocional, caracterizado por diversos sintomas: irritabilidade, inquietação, pensamento acelerado, transtorno do sono. Às vezes ela é acompanhada de sintomas psicossomáticos como a dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão arterial e etc. São as doenças psicossomáticas, ou seja, com um fundo, que tem um fundo emocional por trás disso. Então, a ansiedade é basicamente um estado psíquico de tensão emocional, caracterizado por esses sintomas que a gente acabou de falar agora, né? Irritabilidade, inquietação, pensamento acelerado, transtorno do sono, e às vezes é acompanhada de sintomas psicossomáticos. Agora, também existem vários tipos de ansiedades, né? As fobias, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, o estresse pós-traumático. Então, se um estado ansioso encontrá-lo em alguma curva da vida, não se desespere. Ele pode e deve ser superado. E no poderoso nome de Jesus, nós conseguimos superar aquilo que é praticamente impossível humanamente falando, porque há poder no nome de Jesus. Ele vai além da medicina. Não quero dizer com isso que num transtorno de ansiedade a gente não deva procurar ajuda médica. Precisa sim, porque como a gente falou a semana passada, muitas vezes a química cerebral, para a pessoa chegar num estado por exemplo, quando a ansiedade já virou fobia, né, a gente precisa ver a necessidade de medicar. E um médico especializado, ele vai tratar essa questão. Ou quando ela gerou algum tipo de depressão, quando a ansiedade gerou algum tipo de depressão, ou algum toque, algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo, ou mesmo transtorno de ansiedade generalizada. Então a gente precisa ver tudo isso, e o médico, ele faz a avaliação da necessidade de medicação. Porém, as medicações, elas não trazem cura, elas trazem um alívio do sintoma. E é necessária a medicação, por quê? Porque ela vai, de certa forma, ajustar a química cerebral que está desajustada. Como eu falei a semana passada, a irritabilidade num processo de ansiedade, né, quando ela já está avançada, ela se dá por conta do hormônio cortisol, que ele fica no cérebro muito mais forte do que os outros hormônios, né, a serotonina, a melatonina. Então isso gera uma irritabilidade fora do comum. Então a pessoa precisa, junto a um especialista, ver a necessidade de medicar para poder trazer a química cerebral a não a normalidade, mas ajudar o organismo a caminhar para uma normalidade. Porém, sabemos que todas as medicações, elas não têm o poder de cura.
completo. Por quê? Porque quem fez a alma do ser humano foi Deus. Só Ele conhece a alma do ser humano na sua profundidade. Não, entenda, eu não quero dizer com isso que não é necessário fazer uso de terapias, uso de medicação. É necessário sim, para o ajuste da química cerebral. Porém, a cura, de fato, nós encontramos de fato no Senhor. Aí você pode se fazer a pergunta, tá, então mesmo com o auxílio da palavra de Deus, eu não preciso no médico, eu não estou dizendo isso também, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, é que você está num estado de ansiedade e foi orientado a procurar um médico, você vai. Os sintomas, eles vão ser diminuídos e à medida que você está tratando com a medicação, uma química cerebral que foi mexida, e você tem a palavra de Deus que nos traz cura, a nossa alma, então temos tudo aquilo que precisamos, tá certo? Então a palavra de Deus, ela é a cura que a nossa alma precisa, tá bom? Então é preciso que você entenda, nós não estamos aqui contraindicando o uso de medicação ou a procura de um profissional para tratar essa questão da ansiedade. Então, se um estado ansioso encontrar você em alguma curva da vida, não entre em desespero. Ele pode e deve ser superado em Deus. Especialmente nos dias em que estamos vivendo, dias em que o controle... Não, prendeu o cabelo? Dias em que o controle saiu das nossas mãos, né? E por que a ansiedade ela é gerada em nossos corações? Quando sentimos insegurança e sentimos que não vamos dominar situações ou eventos que fogem à nossa limitação humana, a nossa alma ela tem a tendência a ficar ansiosa, a ficar inquieta. E o salmista Davi, ele sabe muito bem o que é passar por momentos em que fugia das suas possibilidades humanas a resolução, né? Fugir de um exército inteiro, como o exército de Saul, o exército de Israel, todo contra ele, procurando ele para matá-lo. E ele se escondia em cavernas, ele se escondia em nações circunvizinhas. E aquela situação fugiu do controle dele, porque se ele fosse encontrado, ele seria morto. E naquele momento em que o desespero batia a porta dele, muitas vezes ele falou com a alma dele. E muitas vezes, quando o desespero bate a nossa porta, precisamos aprender com o salmista Davi, que passou por grandes momentos de grandes apuros, onde a sua vida não correu um risco de longe. A vida de Davi correu constantemente, durante a época que ele estava passando essa situação, de fugir do exército de Saul, viveu constantemente um perigo iminente. E a resolução dessa situação não estava nas mãos de Davi. Então é normal que a alma da pessoa, diante de uma situação que ela não pode resolver, que a alma venha ficar ansiosa, que venha gerar alguns transtornos da ansiedade. E é por isso que Davi, vivendo situações como essa, ele falava com sua alma. Portanto, eu quero conduzir você a esse entendimento. Eu, propriamente não, mas o próprio Deus. Quando você estiver passando momentos como esse, estiver passando por um estado de ansiedade que te encontrou em alguma curva da vida, não se desespere. Ele pode e deve ser superado em Deus. E Davi, vivendo momentos como esse, ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então Davi, quando estava passando por momentos de ansiedade, que não eram poucos, porque aquelas situações fugiam do poder de decisão dele, do poder de atuação dele, então ele ficava ansioso e falava com sua própria alma. Ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero dizer, quando você estiver passando por momentos de ansiedade, fale com a sua alma. Fale. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O Salmo 139 diz que o Senhor tem no seu livro todos os dias da nossa vida. Estão no seu livro todos os dias da nossa existência. Nenhum a mais, nenhum a menos. Portanto, que vale a ansiedade? Se está tudo lá, no livro do Senhor. O salmista diz, no teu livro foram escritos os dias da minha vida, lá no Salmo 139, então não adianta a gente se inquietar, porque como vai ser amanhã, o que é que vai acontecer, será que eu vou ter sustento, será que isso, será que eu vou viver? A Bíblia diz que todos os seus dias e os meus dias foram contados no livro do Senhor, nenhum a mais, nenhum a menos. O que eu quero dizer com isso é que não adianta ansiedade. O Senhor sabe os dias exatos de nossa vida. Aí o que eu quero dizer com isso, não é que você vai sair diante da pandemia, aí se arriscando, colocando a sua vida em risco, indo para locais de aglomeração. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que não adianta a ansiedade, porque tudo a respeito da tua vida está diante do Senhor. Ele sabe até os dias contados da nossa vida aqui na terra. Portanto, de que adianta tanta inquietação? Então, quando os transtornos psíquicos como a ansiedade não são resolvidos, eles são distribuídos no cérebro e daí canalizados para alguns órgãos importantes do nosso organismo. No coração gera taquicardia. Pessoas que têm uma ansiedade muito descontrolada, elas têm taquicardia. E não é nada, não é problema cardíaco, não é nada. É simplesmente um ataque de ansiedade. Então, quando os transtornos psíquicos como a ansiedade não são resolvidos, eles são distribuídos no cérebro e canalizados para algum órgão importante no nosso organismo. No coração gera taquicardia, no estômago a gastrite, nos pulmões a falta de ar e assim por diante. Algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver esses sintomas do que outras. Algumas pessoas são mais propensas a desenvolver esses sintomas do que outras. Há uma ansiedade normal, suave, que alimenta os sonhos. É aquela ansiedade que a gente tem, por exemplo, de quando está na faculdade e quer se formar. A gente anseia por ser um bom profissional, a gente anseia por entrar no mercado de trabalho de tal maneira, ou quando a gente é jovem, a gente anseia por algo na nossa vida. Essa ansiedade é uma ansiedade, digamos, motivadora. Ela não é destrutiva, ela gera sonhos, ela é em nós. Aquele anseio que temos dentro de nós de crescer, né, de evoluir profissionalmente. Esse anseio é bom, tá certo? Então, há uma ansiedade normal, suave, que alimenta os sonhos. Porém, há outros tipos de ansiedade destrutiva, intensa, que aborta a vida. Que tipo de ansiedade você tem cultivado? E eu digo o seguinte, que o anseio de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, sonhar com aquilo que Deus projetou para nós, é ansiar viver coisas boas. E é exatamente isso que Deus, Ele nos orienta. Não traga à sua memória aquilo que vai só te colocar para baixo, não. Porque o profeta Jeremias, ele deu a receita. Diante de uma situação completamente... onde qualquer pessoa, humanamente falando, entraria num caos emocional. Foi a realidade de Jeremias. E do alto foi enviado a solução. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E Jeremias 29, capítulo 29, verso 11, ele diz o seguinte: porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se você vai sonhar com alguma coisa, se você vai ansiar por alguma coisa, anseie por viver os sonhos de Deus na tua vida. Porque esse anseio, sim, é bom. Os outros não, eles são destrutivos.
Então, ansiedade é infelicidade. Está relacionada a estresse, tensão e desconforto psicológico. É o sentimento desagradável que experimentamos quando estamos nervosos, preocupados ou inquietos. Podemos nos sentir ansiosos apenas por alguns instantes ou por longos períodos de tempo. A ansiedade corre o risco de se tornar um hábito ou um estilo de vida que fará de nós pessoas quase sempre ansiosas. Eu queria abrir com você o texto de 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Que diz o seguinte: diz: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos nos autoconhecer. Conhecer o que está gerando esses pensamentos ansiosos na nossa vida, ou mesmo que não conheça o que está acontecendo, qual é o gatilho que está gerando esses pensamentos ansiosos. É conhecer a tua alma. É conversar com tua alma. Então, estresse não mata, mas angústia mata. Eu vou repetir, estresse não mata, mas angústia mata. Não vai descarregar aqui não, Rebeca? Não, por quê? Porque desconectou. Não? Tá. Então, eu vou repetir novamente. Estresse não mata, mas angústia mata. Hans Selye é um especialista em estresse mundialmente reconhecido. Depois de estudar os efeitos do estresse em nossa saúde e o que podemos fazer com relação a ele, com relação ao estresse, Hans Selye chegou a algumas importantes conclusões. Presta atenção. Primeiro, que o estresse é uma consequência natural de uma vida ativa. Tá certo? Eu vou repetir novamente. Hans Selye é um especialista em estresse mundialmente reconhecido. Depois de estudar os efeitos do estresse em nossa saúde e o que podemos fazer em relação a ele, chegou a algumas importantes conclusões. Primeiro, que o estresse é uma consequência natural de uma vida ativa. Por que as gerações antes de nós eram menos estressadas? Tinham menos transtornos da ansiedade. Tinha também, mas não era nessa quantidade. Porque a vida deles não era tão ativa quanto a nossa. Hoje, se você parar para pensar, a gente resolve 10 coisas no mesmo dia. Porque hoje a gente tem a possibilidade de resolver uma questão no banco em casa por um aplicativo. A gente tem como resolver uma reunião em casa por uma vídeo, né, conferência. Então a gente faz coisas que a gente antigamente, em gerações passadas, a gente fazia uma por vez, a gente gerencia 10 coisas, muitas vezes, num dia só. Então, Hans Selye, ele chegou à conclusão de que o estresse é uma da vida ativa. Então a vida moderna é uma vida ativa, tá certo? Todo mundo que vive nos dias atuais tem uma vida ativa. Se você está no mercado de trabalho, você tem uma vida ativa. Mesmo uma atividade prazerosa pode causar estresse, tá certo? Portanto, o estresse não é um problema. O problema é o que fazemos para nos livrar dele. Tá bom? Portanto, o estresse não é um problema. O estresse é um sinal de que você tem uma vida ativa.
tá certo? O estresse em si não é o problema. O estresse é um sinal de que você tem uma vida ativa. Segundo lugar, para permanecer saudável, você precisa de alívio diante do estresse. E aqui é onde reside o problema. Às vezes as pessoas acham que o alívio para o estresse é simplesmente uma diversão, é aquilo que eu vou fazer com os amigos. Muitos descambam para o vício da bebida ou o vício das drogas, para, de certa forma, aplacar essa vida estressante. Porque o estresse, ele gera na nossa alma um sentimento de que precisa-se ter um alívio. E as pessoas, muitas vezes, inconscientemente, vão em busca desse alívio batendo nas portas erradas. Então, em busca desse alívio, precisamos bater e entrar na porta certa. Tá certo? Então, para permanecer saudável, você também precisa de alívio. Ele identificou o ciclo de estresse. A atividade conduz à tensão, que é seguida por alívio, que pede alívio, que nos deixa preparados para mais atividades. Este é o ciclo saudável: atividade, tensão, alívio. Para voltar novamente, a atividade que vai gerar tensão, que vai pedir alívio. Então, exatamente o problema surge quando o alívio, ele se dá de forma inadequada. É por isso que o salmista disse que era mais importante estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe. Ele descobriu a receita do alívio. A receita do alívio não está num copo de bebida, não está numa droga que vai aplacar a tua consciência. Muito pelo contrário. A saída para toda a tensão que carregamos é lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Só assim a nossa alma vai encontrar alívio, é conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Então, o problema surge quando o alívio é inadequado. Nesses casos, a tensão leva à angústia. E a angústia é um problema. Todos os tipos de distúrbios emocionais ou físicos estão relacionados à angústia. E se a angústia se prolonga por muito tempo, pode causar até a morte prematura. Se o problema não é o estresse em si, mas a angústia que surge quando o alívio é inadequado, concluímos então que se aliviarmos os fardos, a angústia não tem como se instalar. Presta atenção. Se você colocar isso aqui como uma bússola realmente na tua vida, quando as tensões vierem, nós vamos ter um norte diante das tensões da vida, porque estamos vivendo um momento onde a ansiedade ela tem batido a porta de muitos por conta da incerteza dos dias em que vivemos. Essa situação fugiu do nosso controle de uma forma que nós não podemos controlar. Fugiu do controle tanto dos poderosos quanto daqueles que não têm muita condição financeira. Fugiu do controle. Então muitos estão vivendo num estado de ansiedade extremo. E a ansiedade, ela dá lugar à angústia. E a angústia é que é o problema. A angústia, quando ela é instalada na alma, é que causa todos os problemas. Então, se o problema não é o estresse em si, mas a angústia que surge quando o alívio é inadequado, concluímos então que se aliviarmos o fardo, a angústia não tem como se instalar. Eu queria que você voltasse esse texto de 1 Pedro 5,7. Esse texto que diz o seguinte, o apóstolo Pedro dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra, lançando, é uma palavra grega que fala... Eu estou esquecida qual é a palavra grega, agora não me veio à memória,
mas é uma palavra grega que se usava para os esportes. Aquele esporte de lançar... Como é, meu Deus? De lançar aquele dardo longe. De chegar, do atleta correr, chegar numa margem e lançar o dardo. Quem lançasse o dardo mais longe era vencedor. Então é esse tipo de entendimento que o apóstolo Pedro, ele nos dá, lançando sobre ele. Lance o mais longe que você puder a sua ansiedade sobre ele. Porque ela é dele, não é sua. A tua ansiedade não tem o poder de resolver situações, mas ele tem. Eu queria junto com você, nesse momento, fazer algo que eu não sei. Como é que está o teu coração, como é que está a tua alma com relação à ansiedade? Mas eu queria fazer algo profético com você. Beca, vá soltando louvor. Eu queria fazer algo profético com você. Se o apóstolo Pedro, ele usou essa linguagem para nós, que nós devemos lançar bem longe. Eu não sei que nível de ansiedade tem afligido a tua alma. Mas nesse momento, todo mundo agora vai virar atleta de uma Olimpíada. A Olimpíada da Fé. Em que todos podem chegar à margem de chegada como vencedores. Eu queria que nesse momento você dobrasse seu joelho. Baixa aí um pouquinho, Beca. Eu queria que nesse momento você dobrasse seu joelho. Dobra o teu joelho aí. Eu não posso aqui nesse momento dobrar porque eu não vai aparecer na câmera. Mas em espírito eu tô de joelho diante do Senhor. E eu lembro que certa vez eu estava muito ansiosa. Diante de muitas situações que se levantaram de vez na minha vida. E como a gente não sabe gerenciar muitas vezes a situação que aflige a nossa alma. Eu lembrei desse texto do apóstolo Pedro, em que ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E naquele momento, eu dobrei meu joelho e fiz, Senhor, nesse momento eu quero, tal qual um atleta, usar, figuradamente falando, um dardo. O dardo do peso, da ansiedade que eu tenho carregado, tá me afligindo, tá me fazendo ter vários sintomas da ansiedade. Isso não é bom. Mas o Senhor diz que eu devo lançar sobre ti como atleta. E nesse momento eu quero dobrar os meus joelhos. Eu quero lançar sobre ti, Senhor. Eu quero que você nesse momento dobre o teu joelho. Eu não sei o que tem te afligido, se é uma situação com teu filho, se é uma situação com relação ao emprego, se é uma situação de ansiedade com relação ao amanhã, com relação à tua saúde, com relação ao que você sabe. Mas eu quero nesse momento chamar a tua atenção para que você, junto comigo, junto com a igreja do Senhor, entremos nessa Olimpíada, nessa modalidade de esportes, em que pela fé vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele vai tomar sobre si aquilo que não é nosso, aquilo que é dele. Vamos orar? Eu quero que você lembre aí diante de Deus tudo que está afligindo a tua alma. Lembre mesmo. Lembre. Escuta esse louvor, vá lembrando. Vá lembrando. Qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Baixa e volta. Nesse momento, eu queria convidar você a dobrar seus joelhos com relação à tua ansiedade. Eu não sei o que é que tem afligido a tua alma, mas você sabe. E aquele que sonda o teu coração e te conhece, aquele que sonda a tua alma e te conhece nesse momento, está aí bem juntinho de você. Eu te chamo nesse momento a entrarmos nessa modalidade de esporte, espiritualmente falando, pela fé. Vamos entrar nesse momento, nessa modalidade de esporte, em que vamos lançar o dardo de toda a ansiedade que tem afligido a nossa alma. Dê nome à sua ansiedade, o que tem afligido a tua alma. Eu queria que nesse momento você trouxesse à tua memória o que tem afligido a tua alma. É o emprego, é o teu filho, é a provisão, são os recursos, é o amanhã, eu não sei. É a tua própria vida, é a perturbação na mente, eu não sei, você e Deus sabe. E eu queria nesse momento que você pudesse lembrar dessa modalidade de esporte, em que os atletas chegam num determinado ponto e pegam aquele dardo e lançam bem longe. E aquele que lançar mais longe será vencedor. Eu quero dizer que todo aquele que lançar será vencedor, porque você vai lançar para aquele que tem o poder de colher. E a resposta vir como forma de paz à nossa alma. Eu quero nesse momento chamar você para um ato de fé. Dardo é meio que uma lança que os atletas pegavam e jogavam. Chegavam numa margem em que era pintada essa margem, eles chegavam e lançavam. Eu queria chamar você, pela fé, se ver nessa margem, se ver nessa linha aí, onde é o lugar de jogar o dardo da tua aflição, da tua ansiedade. E eu queria ler esse texto de 1 Pedro 5:7. Eu queria ler esse texto com você. Deus, os teus filhos nesse momento, Senhor, estão como atletas, Pai, com um dardo. E o dardo que eles estão carregando nesse momento, Senhor, tem nome de tantas coisas que só Tu sabes, Senhor. Eles estão naquela margem, Senhor.
em que todo atleta chega para lançar o seu dardo mais distante que seja para obterem vitória. Deus, nesse momento, Senhor, pela fé, todos somos atletas e queremos lançar sobre Ti, Senhor, esse dardo da ansiedade, da inquietação da alma, da perturbação da mente, da inquietação, qualquer que ela seja, Senhor. Pela fé, Senhor, lançamos sobre Ti, Senhor. Lançamos sobre Ti bem distante, Pai. Bem distante, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, lançamos sobre Ti esse fardo que tem afligido a nossa alma. Lançamos sobre Ti agora, Senhor. Esse fardo não é nosso, Senhor. Lançamos como forma de dado. É Teu, Senhor. Lançamos sobre Ti. Ele tem vários nomes que os Teus filhos acabaram de dizer. E eu quero, Senhor, nesse momento profeticamente falar que estamos lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero te pedir que você se levante nesse momento. Levante nesse momento. Levante nesse momento. E eu queria ler esse texto de Filipenses. Filipenses 4, 6. Que diz o seguinte: nesse momento, você lançou como forma de dardo a tua ansiedade. Pela fé nós lançamos sobre quem pode dar conta. Você e eu não podemos dar conta da ansiedade. É muito tóxico carregar isso dentro de nós. Nós lançamos sobre Ele porque Ele sabe dar conta. Ele tem o poder de dar conta. Ele sabe gerenciar tudo isso. E quando lançamos sobre Ele, a palavra profética que Ele nos dá é de Filipenses 4, 7. Olha o que vem para você e para mim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero profetizar que a paz de Deus inundará a tua mente nesse momento. Toca na tua mente. Você tem a mente de Cristo. Eu quero profetizar essa palavra de Deus sobre a tua vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento, o vosso sentimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então receba a paz que excede todo entendimento. Receba a paz que excede todo entendimento, porque Ele sabe dar conta daquilo que nós não temos o poder. Ele sabe e Ele tem o poder. Aleluia. Aleluia. Vamos aqui, tá terminando. Se o problema não é o estresse, esse texto, Carmen. Se o problema não é o estresse em si, mas a angústia que surge quando o alívio é inadequado, concluímos então que se aliviarmos os fardos, a angústia não tem como se instalar. Eu queria ler com você o Salmo 25, 17. Salmo 25, 17. Salmo 25, 17. Que diz: as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Ele tem o poder de te tirar dos teus apertos. Ele tem esse poder. Mateus 11, 28. Diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Há descanso, há alívio em Deus para nós. Aleluia. O alívio e descanso são palavras que se completam. O problema é que muitos têm batido em portas erradas. O alívio e descanso só podemos encontrar nele. É bom sair, é bom ver uma bela paisagem, é bom viajar, é bom tirar férias, é bom. Mas alívio e
descanso só podemos encontrar nele, na fonte da vida. Por isso o conselho profético é: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quem conhece a Deus sabe que por maiores níveis de estresse que vivamos ou que tenhamos que passar, existe alívio. Você que tem dito que não tem mais jeito, eu quero dizer que em Deus tem jeito sim. Porque quem conhece a Deus sabe que por maiores níveis de estresse que vivamos ou que tenhamos que passar, existe alívio e, consequentemente, descanso para aquele que conhece o seu Deus. Eu quero dizer que nesse momento em que eu estava passando por essa situação, eu já compartilhei na igreja, eu fiz isso. Eu dobrei meu joelho porque não tem outro jeito, não tem outro caminho. Só Ele é a fonte da nossa vida. E eu lancei profeticamente esse dardo sobre Ele. E quando eu me levantei, o que eu recebi foi a paz que excede todo o entendimento. E eu quero profetizar que no lugar da inquietação, a paz que excede todo o entendimento dará lugar. A inquietação vai ter que ceder lugar àquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua mente essa noite, em nome de Jesus. Então o ciclo é esse, da ansiedade. O ciclo é a atividade que conduz à atenção, e a atenção pede o alívio, e o alívio nos faz descansar. Mas somente Ele, não tem outro. Você pode procurar por todas as fontes, mas a única fonte que pode te dar vida é nele. Salmo 121:1 diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mateus 11:26, eu quero ler. Sim, ó Pai, porque... Aliás, 11:28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora Isaías 28:12. Ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eu quero dizer que a igreja do Senhor, ela é sábia, ela sabe ouvir. Que o nosso descanso vem dele, que o nosso socorro vem dele. Então ele diz: este é o teu descanso, lançando sobre ele, sempre que vier à tua mente pensamentos perturbadores, lance sobre ele a tua ansiedade, lance como atleta, porque ele sabe dar conta. Deus nos criou para termos vidas ativas, porém Ele nos deu uma fórmula para levarmos uma vida plena. 1 Timóteo, né? Queria abrir com você o texto de 1 Timóteo. Aliás, 2 Timóteo. Que diz: Deus nos criou. Não mais escravo de mim. 2 Timóteo 1:7. E eu vou ler novamente. Deus não te criou, não me criou para sermos escravos ou refém do medo. Deus nos criou para termos vidas ativas, porém Ele nos deu uma fórmula para levarmos uma vida plena. 2 Timóteo 1:7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de temor. Aí você consegue entender que o medo é um espírito que nos ronda querendo roubar nossa paz.
Mas ao contrário disso, o Senhor nos diz: eu não te dei espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Força, amor e moderação operam juntos, assim como atividade, tensão e alívio. Moderação é a palavra grega para moderação nesse texto vem da palavra sofronismos, uma combinação de sós, que significa seguro, e frem, que significa mente, ou seja, Deus nos deu um espírito em que nossa mente pode ter paz. Então eu vou ler novamente. Moderação vem da palavra grega sofronismos, uma combinação, sós, da palavra seguro e frem, mente. Você pode ter uma coisa certa na tua mente, que os pensamentos de Deus ao teu respeito, a respeito da tua família, tem uma coisa certa. Tem uma coisa como certa, a despeito do mundo. Os pensamentos do Senhor ao teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você e a mim o final que tanto desejamos. E qual é o final que desejamos? Uma vida de paz. Mas não tem como uma vida de paz desassociada da paz com Deus. E o Senhor diz: porque eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Então moderação significa seguro. A tua mente pode estar segura. Portanto, pense seguramente que os pensamentos de Deus na tua direção são de paz. Eu quero trazer a tua memória. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos do medo. Não somos. Não somos. Eu vou terminar lendo esse texto. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Levante-se na autoridade do nome de Jesus. Existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Levante-se. Levante-se. Levante-se, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você e eu não somos mais escravos do medo. Existe um Deus que tem os dias da tua vida e da minha vida escritos no seu livro. A nossa ansiedade não pode mudar nada com relação a isso. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, pode mudar toda a estrutura de vida que nós estamos vivendo. E essa paz inundou a tua alma nessa noite. Portanto, não esqueça daquilo que Deus falou ao teu coração essa noite. Deus não te deu espírito de temor. Deus não te deu espírito de temor. Que Deus nos abençoe. Não somos mais escravos do medo. Não, não, não. Somos filhos de Deus. E próxima semana nós vamos continuar falando sobre esse tema. Que Deus, pois, nos abençoe e complete essa palavra nos nossos corações. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, ao nome dele. Porque você é dele, porque tua família é dele, porque tudo que você tem é dele. Portanto, não mais escravos do medo. Somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não mais escravos do medo. Que Deus nos abençoe. Palavra para o pastor. Amém. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, uma das causas dessa ansiedade prejudicial
é o fato de acharmos que estamos perdendo o controle sobre coisas e pessoas. Essa ansiedade que nos sufoca, acredito que nós iremos falar sobre isso também, tocar na semana que vem. Essa ansiedade que nos sufoca, ou nos sufocam, é o sentimento de que nós estamos perdendo o controle sobre pessoas e sobre coisas. E quando esse sentimento vem a nós começamos a entrar em algumas áreas que nos levam a ter emoções tóxicas. E uma dessas emoções tóxicas é a irritabilidade. E a irritabilidade faz com que a gente fira pessoas que estão ao nosso lado, porque nós, por causa dessa ansiedade que prejudicial, que é aquela que a gente sente que estamos perdendo o controle sobre pessoas e sobre coisas, nos leva à irritabilidade. Então, às vezes, o marido fica irritado com a esposa porque ele está sentindo-se totalmente impotente diante de algumas situações. Ele está se sentindo que perdeu o controle de muitas coisas em sua vida. E na verdade, meu amado irmão, que você que está me escutando essa noite, que é esposo, pai, provedor, tá certo? Então, confie no Senhor, confie no Senhor. O Senhor diz em sua palavra: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o fato de você não conseguir hoje fazer aquilo que você podia como pai, como cidadão, como provedor, não quer dizer que você perdeu o domínio das coisas. Isso é prova o quanto gente você é. Você é uma pessoa normal, que não tem controle nem domínio sobre coisas e pessoas. Às vezes nós nos sentimos também impossibilitados, e a impossibilidade humana é a possibilidade de Deus realizar grandes e extraordinários milagres. Alguém já escreveu sobre isso. Uma outra coisa, minha irmã, você que é esposa também, às vezes seu esposo é ferido por sua irritabilidade e gera um mal-estar muito grande dentro de casa, e seus filhos assistem isso. Não faça isso, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma faça isso. Porque, queridos, isso é prejudicial ao relacionamento familiar, ao relacionamento fraterno, ao relacionamento entre irmãos em Cristo. Então, não faça isso. Você não tem domínio de todas as coisas, e em hipótese alguma você é gente, você é humano, você não é máquina. Até as máquinas, elas param o momento para serem restauradas, terem reparos, passam por reparos, tá entendendo? Então assim, a gente precisa entender isso, tá certo? Então, dentro dessa ansiedade tóxica, que também nos leva à irritabilidade, não prejudique o seu relacionamento familiar de maneira nenhuma, com seu esposo, esposa, filho, pais, de maneira nenhuma. Não faça isso. É um momento que nós precisamos estar juntos, unidos em um só propósito. Ninguém pode dominar. Você veja que as pessoas que têm tantas somas de dinheiro hoje, bilionários, estão também confinados, estão também passando por essa crise, estão passando por um momento também de quarentena, apesar de ter sua conta bancária gorda. Também aquelas pessoas que não têm, todos nós estamos nivelados no mesmo princípio. Todos nós podemos, se formos contaminados por esse vírus, sofrer as consequências. Mas cremos que Deus está nos livrando, está nos protegendo de todo mal. Tá certo? Então assim,
fica esse conselho a você, pai, esposo, esposa, mãe, filho, pessoa solteira também. Então você não tem o controle de todas as coisas. Você não tem. E é justamente isso que eu vejo como ensinamento. Por mais que eu tenha ansiedade, por mais que eu tenha todas as minhas preocupações, eu não posso mudar nada. Mas a palavra da cruz, o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, tem o poder de mudar a história, tem o poder de restaurar os seus sentimentos em nome de Jesus. Um outro conselho também que eu quero te dar, você que está ansiedade, os nervos à flor da pele, que é crente também sofre com ansiedade, toma um chá de camomila também, faz bem, em nome de Jesus, tá certo? Então são coisas práticas do dia a dia que vai fazer com que a gente se sinta gente como gente realmente. O fato de sermos cristãos, crentes em Jesus, não quer dizer que nós estamos isentos. Até o próprio Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, passem tendo bom ânimo em nome de Jesus, tá certo? Então assim, essa palavra, eu quero deixar essa palavra foi, chegou no momento oportuno do nosso coração. Não se deixe vencer pela ansiedade, a vença pelo sentimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por sua palavra. Nós queremos dar um aviso aqui, o pastor Vanderlei, que nós conhecemos lá de Manaus, ele vai fazer uma live conosco no sábado agora, tá certo? Vai ser para toda a igreja e ele vai pedir para ser no Zoom. Nós vamos também ver se podemos fazer de outra forma, tá certo? Pelo Google Meet, né? Ou se não for possível, a gente faz pelo Zoom mesmo, tá certo? Aí a gente tem que baixar o aplicativo e toda a igreja participa, tá certo? É uma palavra direcionada mais para a igreja, então nós vamos acertar. Netinho vai estar em contato com ele e a gente vai ter o nosso pastor Vanderlei ministrando no próximo sábado, tá certo? O Netinho, nós vamos dar as informações necessárias, tá certo? Então nós temos alguns visitantes aqui, nós queremos agradecer por vossa participação agora. Iva Tereza, seja bem-vinda. Beatriz, Amanda Soares, irmã Ruth, seja bem-vinda. Romildo Júnior, Paulinho, é bom ter você aqui conosco, Paulinho. Muito bom, Paulinho, quem não conhece Paulinho, começou conosco lá na igreja. Então, seja bem-vindo, Paulinho, em nome de Jesus. E Ronaldo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se eu não me engano, também Daniele, não sei se Daniele, seja bem-vindo também, Daniele, em nome de Jesus. Tá certo? Então, vamos orar, tá certo? Em nome de Jesus, tá certo? O Romildo Júnior está perguntando se pode assistir no sábado. No sábado, a gente vai... Fale sobre Ruth, que ela se entregou a vida a Jesus com a irmã Lúcia. Tá certo. Ruth. A irmã Lúcia nos comunicou a Elisângela essa tarde que Ruth, ela entregou a vida a Jesus nesse dia. Então nós vamos orar também por ela em nome de Jesus, tá certo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Viu? Então, quem quiser assistir, nós vamos pedir ao pastor Vanderlei, tá certo? Que ele pediu para fazer algo para a igreja, na igreja. E se a gente, se você quiser entrar em contato conosco, depois a gente pode incluir também você para assistir o culto, tá certo? Em nome de Jesus, sábado. Então assim, nós queremos agradecer a todos vocês, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Lembrando de uma coisa, ninguém é tão forte que não precise de ajuda. E também ninguém é tão fraco que também não precise de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros. E um pensador um dia escreveu: a única forma de um homem olhar para outro de cima para baixo
é quando ele estende a mão para ele para o levantar. Então assim, estamos todos no mesmo barco, sendo guiados pelo Senhor, e segurando, se ele segurar em nossas mãos, nós iremos todos com certeza chegar ao nosso porto seguro em nome de Jesus, tá bem? Então assim, que Deus abençoe, nós louvamos a Deus por vossas vidas, agradecemos a todos vocês em nome de Jesus. Lembre de uma coisa, você não é a única pessoa que está sentindo dificuldades. Tem outros irmãos, outras pessoas no mundo que estão passando as mesmas coisas, ou maiores ou semelhantes a nós. Por isso que Pedro, escrevendo na epístola, ele fala que nós devemos orar uns pelos outros, porque o que sucede conosco sucede com todos aqueles que estão espalhados na face da terra, nossos irmãos que estão espalhados na face da terra. Que Deus assim, pois, vos abençoe, vos ama em Cristo Jesus, fiquem firmes na rocha, lembrando que sábado teremos uma live com o nosso pastor Vanderlei, e domingo nosso culto, que é culto de ceia, é o primeiro domingo? Eu acho que é. Primeiro domingo do mês é ceia, preparem seu suco de uva, seu pão, se reúnem em família e nós iremos fazer realizar a ceia do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer por essa palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, o Senhor nos faz sentir que somos pessoas com suas virtudes, pessoas com as suas dificuldades, pessoas com suas ansiedades, mas também pessoas que exercitam a fé para vencer todos os obstáculos encontrados em sua vida. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós queremos Te pedir mais uma vez que o Senhor tome a Igreja Batista Missionária em Aldeia. Tome, Senhor, aqueles que estão assistindo os nossos cultos em Tuas mãos poderosas, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas, aquelas lágrimas que rolam, ó Senhor, dos olhos, mesmo, ó Senhor, quando elas não são visíveis. Em nome de Jesus, Senhor, enxuga essas lágrimas. Aquele choro, Senhor, que é chorado, ó Pai, nos cantos que ninguém vê, o Senhor possa socorrer e atender, Senhor, ó Deus, o clamor desses homens, dessas mulheres que estão clamando ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos pedir, Santo Deus, por aquelas pessoas, aquelas famílias que nesse dia estão, Santo Deus, de alguma forma clamando ao Senhor por socorro, consolo, porque, ó Deus, perdeu um ente querido. Também aquelas pessoas que, Senhor, tiveram, Senhor, a alegria de ter a resposta, que seus familiares venceram, Senhor. Ó Deus, estavam em face, ó Pai, de partirem, o Senhor chamou-os à vida novamente, Senhor Deus. Nós queremos que o Senhor tanto console, conforte e alegre os corações, ó Senhor, daqueles que clamam a Ti em nome de Jesus. Meu Senhor, mais uma vez Te pedimos por nossa nação. Ó Deus, dá um sentimento, Senhor, humano aos nossos políticos, em nome de Jesus. Um sentimento, Senhor, ó Deus, aos nossos juízes, em nome de Jesus, Pai amado, chega de tanta confusão. O que o Brasil precisa, Santo Deus, ó Deus, não é de dinheiro, o que o Brasil precisa é de paz. O Brasil precisa conhecer a paz de Cristo, em nome de Jesus. Ó Santo Deus, dá entendimento a esses homens, para que eles possam compreender que existe uma causa maior. Ó Santo Deus, o Brasil não é uma nação, ó Senhor, simplesmente geográfica. O Brasil é formado de pessoas brasileiras. Como está o Brasil, Senhor? O Brasil, Senhor, está bem quando os brasileiros estão bem. Em nome de Jesus, meu Senhor da glória. Ó Pai, intervenha nessa nação, nos socorra, visita as nossas famílias, os nossos filhos, os guarda em nome de Jesus, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos de todo mal.
Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Aqueles que estão indo trabalhar, Senhor Deus, enfrentando, ó Senhor, o transporte público, Pai amado, toma-os em tuas mãos, os livra de todo mal. Aqueles que estão indo trabalhar, Senhor, na linha de frente, como, ó Pai amado, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aqueles, Senhor, que estão trabalhando também na limpeza, Senhor, em nome de Jesus, dos hospitais, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, dos bancários também, Senhor, tenha misericórdia deles, que trabalha, ó Deus, com o público, ó Deus, com, enfim, Senhor, todo o sistema que trabalha, todo o sistema financeiro, Senhor, que tem pessoas trabalhando, desde lotéricas aos bancos, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, assim clamamos a Ti para que o Senhor nos socorra no dia da adversidade e nos sustenta por Tua mão poderosa, porque Tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se pelo fogo tu passares, as chamas não te queimarão. Se pelas águas, elas não te submergirão. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo por tua mão e te digo: não temas. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. E confiado, Senhor, nessa paz que excede todo entendimento, ó Pai amado, queremos, em nome de Jesus, que o Salmo 4, verso 8 se cumpra. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, reunido aqui em toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Ser com a nossa, ó Deus, a nossa igreja em Diamante, ser com os nossos missionários, Tatiane ó, e Rafael, ó Senhor, seus filhos, também ser, Santo Deus, em nome de Jesus, com Maria, Marcilene, na Espanha, pastor Elton, sua esposa, pastor, Senhor, ó Deus, Assis, sua esposa que está na Argentina, ó Deus, em nome de Jesus, assim oramos, e que nós possamos ser, ó Deus, aqui nessa terra, sal e luz deste mundo. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amada igreja, que Deus possa vos abençoar ricamente, ricamente. Jamais desistam da fé, porque a fé é um firme fundamento. Ela não é um salto no escuro, mas ela é a certeza que temos em nossas vidas, em nome de Jesus. Nosso muito obrigado, que Deus os abençoe, nossa liderança M12, nossos discípulos, os membros e congregados de nossa igreja. Guardem o vosso bom tesouro chamado fé, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão, vos amo.